desenhar o próprio anseio com o coração puro. Para sublimar o sentimento, é necessário desenhar o seu próprio anseio com o coração puro. Trata-se de esboçar o próprio anseio com o coração sublimado do que falei há pouco. Tal anseio seria a vontade de melhorar ainda mais a sua empresa, de fazer aumentar as vendas, etc. Esses anseios devem ser retratados com o coração puro. A respeito disso, tenho ensinado para meus funcionários da seguinte maneira. Vou ler. Deve-se desenhar o seu anseio com o coração puro. Caso contrário, não se pode esperar por um maravilhoso sucesso. Mesmo que o nosso anseio seja bastante forte, se for fruto de nosso interesse pessoal, egoísta, o sucesso que obtivermos será apenas momentâneo, sem longa duração. Por mais forte e intenso que seja o anseio, quando embasado em motivações conflitantes com o caminho correto do ser humano, sempre resultará em grandes fracassos, pois que gera atritos com a sociedade. Para obter sucesso duradouro, é preciso manter puros o nosso anseio e a nossa paixão. Em outras palavras, a questão é a qualidade do anseio com que se permeia a subconsciência. Certamente, teremos os nossos objetivos alcançados se continuarmos a nos esforçar diligentemente com base nos anseios mais puros. Este desenhar o próprio anseio com o coração puro, quando a gente se deseja, será desejado pelo coração ou mente. Segundo as escrituras budistas, das quais lhes apresentei alguns trechos há pouco, Buda declara que tudo será conforme for esboçado na mente. Ou seja, tudo que pensamos será materializado neste mundo. Eu também penso da mesma forma. Porém, não há nada mais difícil de comprovar. Acredito que todos pensarão, como uma empresa pode melhorar só porque o seu administrador assim deseja com um sentimento puro? Na realidade, é difícil de as coisas ocorrerem exatamente como se deseja. Pelo contrário, muitos devem ter presenciado o sucesso da empresa de um gestor com uma conduta deplorável. Por esta razão, mesmo que alguém diga obterá o resultado exatamente igual ao que desenhar em sua mente, será muito difícil alguém da área de administração de uma empresa acreditar. E mais, caso houvesse simples resultados de causa e efeito, por exemplo, um resultado positivo de uma prática benevolente e outro negativo de uma prática mal intencionada, de certo o mal não propagaria. Entretanto, trata-se de algo muito vago e por isso nem sempre a empresa, cujo administrador trabalha com seriedade, obtém bom resultado. Por outro lado, à nossa vista, parece que a empresa do gestor mau caráter é que prospera. Gera-se assim a insatisfação e, por isso, muitos acham que o mundo é incorreto e injusto. Consequentemente, ninguém quer levar a vida séria e honesta que eu venho propondo. Entretanto, de acordo com o ensinamento budista, há a justiça distributiva, ou seja, um resultado para cada causa. Assim, o que pensamos aparece exatamente igual nas nossas vidas ou na administração de nossa empresa. O que difere é o espaço de tempo. Se for considerado um espaço de 30 anos, consegue-se obter um balanço. Esse é o maior fator que dificulta a adesão à minha tese, pois se o resultado do que pensamos aparecesse em nossas vidas depois de uma semana ou um mês, ou no mais tardar dentro de um ano, todos prezariam o seu sentimento ou a sua forma de pensar. Mas isso ocorre depois de uns 30 anos. Ou, dependendo do caso, pode nos ocorrer até o final da vida. Em Londres, na Inglaterra, havia pessoas espíritas que realizavam uma sessão de evocação aos espíritos nos finais de semana. Nessa sessão, havia a presença constante do espírito de um índio chamado Silver Birch, que contava histórias, as quais foram compiladas em 10 volumes e publicadas sob o título Ensinamentos Espirituais de Silver Birch. São livros psicografados por um médium que recebia o espírito desse índio e impressionaram-me muito quando os li, pois ele diz o seguinte em relação à justiça distributiva. As pessoas não acreditam que quando se vive no mundo material, tudo o que pensar, raciocinar e executar terá bom resultado se esse for bem concebido, e quando, do contrário, terá resultado negativo. Isso porque o intervalo de tempo até que se observe o resultado é muito longo. Entretanto, quando visto dentro de um espaço de tempo que inclui o mundo espiritual onde estou agora, constata-se que os resultados são exatamente concernentes às causas. Esta é, se considerarmos também o mundo espiritual, sem se limitar somente a esse mundo carnal, uma perfeita descrição da lei da causa e do efeito, ou seja, da justiça distributiva. Eu, na minha idade, percebo que no intervalo de 30 anos, a lei de causa e efeito se encaixam uns 90% neste mundo. É possível obter sucesso e crescimento da empresa
mesmo que não haja sentimentos puros. Se houver o forte anseio de crescer, custe o que custar, até puxando o tapete dos concorrentes e se esforçar mais que ninguém, obtém-se sucesso, mesmo tratando-se de um egoísta que visa somente o seu interesse. Entretanto, tal sucesso não será duradouro. A observação dentro de um intervalo de tempo longo verifica-se que se trata de um sucesso insustentável. Obviamente, não basta somente ter sentimento puro. Se a pessoa não se esforçar, será um caso fora de questão. Por exemplo, há pessoas com um sentimento imaculado, altruísta, que se esforçam em benefício dos outros, como Buda, sem interesse no crescimento de sua empresa e sem se tornar abastado. Acreditam piamente que a sua missão é dedicar-se ao próximo. Acho maravilhoso esse sentimento. Entretanto, mesmo que anseie o crescimento da sua empresa, não há como atingir esse objetivo se a pessoa se empenha somente em ajudar o próximo, conforme abordei há pouco. Além do mais, há quem reclame para mim dizendo: mas foi o Senhor quem disse que a atitude altruísta faria prosperar também a minha empresa. Quem diz isso é porque ainda não compreendeu que para fazer prosperar a empresa, deve-se, em primeiro lugar, esforçar-se mais do que ninguém. Obviamente, é preciso se esforçar com um sentimento puro, pois se o fizer com um pensamento egoísta, sem se importar com os outros, de certo, a ruína estará à sua espera. Há muitos que estão sendo julgados por atos ilícitos cometidos antes do estouro da bolha econômica no Japão. São aqueles que, no auge da bolha, construíram edifícios um atrás do outro em áreas nobres, como Ginza, Tóquio e em Osaka, com o vigor de quem abatia um pássaro em pleno voo. Eles, na época, comportavam-se como se fossem donos da cidade, gastando dinheiro a rodo, noite após noite. Mas nesses últimos 10 anos, perderam totalmente a sua imponência. Isso mostra que nós, administradores de empresa, não devemos agir com o único objetivo de satisfazer aos nossos anseios. É nosso dever pensar na felicidade de nossos funcionários, pois se a empresa arruinar, eles que tanto se esmeram no trabalho, apostando no futuro da empresa, perderão o rumo. Estou certo de que os administradores são os que mais se esforçam dentro da empresa com essa consciência, e cujo anseio de engrandecê-la também devem ter tido concebido com um sentimento puro. Assim, sua concretização será certa, quando vista dentro de um espaço de tempo um pouco longo. É assim que eu penso.